Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre vigas T. O dimensionamento das vigas T é bem parecido com o dimensionamento de vigas que a gente viu até agora. Entretanto, a gente vai ver que nós podemos contar com a resistência da mesa, né? E com isso a gente consegue um dimensionamento mais econômico. Então, esse tipo de peça é bastante comum tanto em estruturas pré-moldadas, né, ou estruturas moldadas em loco. Ou seja, eu posso comprar essa peça já pronta, com o formato de uma seção em T, ou posso moldar essa viga de forma que após a minha concretagem, a finalização da minha concretagem, eu obtenha essa seção com o formato em T. Então aqui a gente tem inclusive alguns exemplos, ó. A gente tem dois exemplos muito comuns em obras usuais, né, onde a gente tem uma viga, né, uma viga convencional, e essa viga ela foi concretada junto com a laje. Então eu posso considerar que parte dessa laje vai trabalhar em conjunto com a viga. Então eu tenho aqui, ó, ao invés de uma seção retangular, uma seção com o formato em T. Ou seja, eu tenho uma área maior de concreto aqui que eu posso levar em consideração. E se a gente tiver momento fletor positivo, eu tenho tensões de compressão aqui na parte superior. Então é interessante a gente levar em consideração essa contribuição da laje de concreto atuando em conjunto com a viga, certo? Uma outra situação bem comum é quando a gente tem lajes pré-moldadas, né? Uma laje pré-moldada, as lajes pré-moldadas mais comuns são as lajes entreliça, onde a gente compra esses trilhos, né, que vem com essa pecinha de concreto aqui, já pronta, né, esse retângulo menor aqui. Ele também vem com armação, que parte dela fica inserida aqui nessa parte inferior de concreto, a outra parte fica aparente, né? E depois o que a gente faz? A gente vai fazer o posicionamento desses trilhos de concreto. Como preenchimento, a gente utiliza algum material bem leve, como por exemplo o isopor ou as lajotas cerâmicas, né? Onde a gente pode ver aqui esse detalhamento. E na parte superior, o que a gente faz? A gente vai concretar, então a gente vai obter aqui uma série de vigas em T. E por que é interessante a gente obter esse formato, a gente trabalhar com esse formato para laje? Porque eu consigo uma altura maior gastando muitas vezes o mesmo que eu gastaria de concreto para poder fazer uma laje maciça, né? Uma laje plana, com a face superior e a face inferior planas. Então, com isso, ó, o que acontece? Na região comprimida, eu tenho concreto. Na parte tracionada, não é interessante eu manter concreto, porque o concreto a gente vai considerar que ele não está contribuindo com nada. Então, eu deixo somente essas armaduras de aço aqui, que ficam inseridas nos trilhos das treliças, certo? Então, o que acontece? Se a gente trabalhar com peças moldadas em loco, a gente vai conseguir peças monolíticas de forma mais fácil, né? E o que quer dizer monolítico, né? A gente até comentou algumas vezes aqui. Mas monolítico quer dizer de uma única pedra. Então, ó, se eu concretar a viga e a laje, né, principalmente se eu fizesse concretagem em uma única etapa, o que vai acontecer? Essas duas partes vão se comportar como uma só. Mas é importante a gente lembrar que eu não posso considerar toda a extensão da minha laje como contribuinte com a seção, contribuindo com a seção da minha viga, né? A gente vai ver mais à frente quais são os critérios para a gente poder verificar até qual largura da laje ela está funcionando como mesa para essa viga, né? Então, ó, as vigas com formato em T, né, ela só vai se comportar como um T se a mesa resistir ao esforço de compressão. Então agora, como a gente tem um formato um pouco diferente, ó, a gente costuma chamar essa parte superior aqui de mesa e essa parte vertical aqui de nervura. Então, ó, essa largura da laje, nem toda ela vai contribuir nem toda ela vai funcionar como mesa para minha viga, né? Essa largura vai ser definida em função da vinculação da viga. Então, essa largura de laje contribuinte vai ser igual, no máximo,
10% de A, sendo que A é uma distância que leva em consideração o vão da viga, né? E também o tipo de vinculação. Então vamos lá, deixa eu fazer um desenho aqui para conseguir explicar melhor. Vamos imaginar que a gente tem um pano de laje bem grande, com uma largura muito maior do que a altura da viga. Então, ó, com certeza, eu não posso considerar que toda essa largura da laje vai contribuir como mesa, vai funcionar como mesa. Né? Eu preciso, então, calcular qual é o percentual dessa largura que está funcionando como mesa. Esse percentual ele é igual a, no máximo, 10% A. Então, a gente vai ter uma região aqui que vai funcionar como mesa. Né? E essa região aqui é delimitada por 0,1 A. Né? E qual vai ser, como que a gente define essa largura A? Conforme a gente está vendo aqui a gente pode ver aqui no slide anterior. Deixa eu voltar ali. Né? Então, ó, essa vinculação, essa distância A, ela depende do tipo de viga, do tipo de vinculação que a gente está trabalhando. Né? Então, essa distância A, na verdade, ela é relativa à distância entre momentos nulos. Né? Deixa eu exemplificar aqui com alguns desenhos. Então, ó, se a gente tiver uma viga simplesmente apoiada, que é a viga mais comum, como que vai ficar? É a primeira viga que provavelmente vocês aprenderam a calcular lá em mecânica. Então, essa viga aqui, ela vai ter momentos nulos nas duas extremidades, né? E qual vai ser essa distância? Essa distância é igual ao vão inteiro, né? Então, nesse caso, ó, já que A é a distância entre os pontos de momento nulo, para esse primeiro caso, A é igual ao vão inteiro. Então, A é igual a L vezes 1. A segunda situação, a gente pode pensar em um tramo com momento em somente uma extremidade. Ou seja, eu tenho um engaste e tenho um apoio do segundo gênero na outra extremidade. Um engaste em uma extremidade e um apoio do segundo gênero na outra. Então ficaria assim, né? Mais ou menos assim. A distância entre momentos nulos vai ser a distância aqui desse ponto, né? Da onde eu passo do momento negativo para o momento positivo, até o ponto do apoio, né? Deixa eu dar uma arrumadinha nesse apoio aqui, no desenho, ficar mais certinho. Então, seria essa distância aqui. Certo? Então, nesse caso, ó, a gente já não pode dizer que A corresponde a todo o vão. Então, a gente vai calcular A como 75, considerando ele como 75% do vão. Ou seja, A igual a 0,75L.
Aqui é momento positivo, positivo e negativo. E eu posso ter ainda, ó, a terceira, vamos ver aqui no slide, eu posso ter ainda, ó, tramo com momento nas duas extremidades. O que seria um tramo com momento nas duas extremidades? É quando eu tenho engastamento nos dois apoios, né? Opa, ele não reconheceu. Vou fazer mais ou menos aqui, a mão livre mesmo. Seria mais ou menos isso aqui, né? Então, ó, os pontos de momento nulo são esse ponto e esse ponto, né? Então, A corresponde à distância entre esses dois pontos. Então, A é igual a 60% L. Porém, a gente tem uma situação especial quando eu tenho uma viga com somente um engaste. Vou pegar uma folha nova aqui. Ou seja, quando eu tenho um tramo em balanço, né? Então, eu tenho, para alcançar o equilíbrio, obrigatoriamente esse apoio tem que restringir a rotação, né? Então, nesse tipo de situação, apesar de eu ter só momento nulo em somente um ponto, né, que vai ser a extremidade, a nossa distância A vai ser igual a 2 vezes o vão. Então, ó, sempre que a gente for definir aquela largura da mesa, a gente vai verificar a vinculação, né, vai verificar o vão da viga, certo? Que vai ser o nosso L. Aí a gente calcula o valor de A. E a largura da mesa vai ser 10% desse valor de A. Bem tranquilo, né? Bom, vamos para frente então. E qual que é o mecanismo resistente, né? O mecanismo resistente ele é idêntico ao de uma viga retangular. O que vai acontecer aqui? Como que a gente pode calcular? Lá embaixo eu tenho a minha armadura tracionada, né? A gente vai considerar aqui uma resultante, já que a área dessa armadura é muito pequena. Na parte superior, quando eu tenho a minha linha neutra cortando a nervura, ou seja, a linha neutra está abaixo da mesa da minha laje, a gente tem aqui, ó, uma seção comprimida em T, certo? Então, ó, o que vai mudar aqui é o cálculo da minha área comprimida, né? Então, ó, no CG dessa minha seção em T, eu vou posicionar a minha resultante RCC. Fazendo as equações de equilíbrio, né, de somatório de forças horizontais igual a zero, a gente tem RCC igual a RS e o momento aplicado igual a RCC vezes ZT ou RS vezes ZT, né? As resultantes vezes o braço de alavanca. Então, com isso, a gente consegue calcular a armação dessa forma. Só que surge uma complicação, e essa complicação se deve, na verdade, não é nada que vai inviabilizar o nosso cálculo,
mas vai gerar um trabalhozinho a mais, né? Que é a definição do ponto de aplicação de RCC. Quando a gente tinha uma viga retangular, a nossa área comprimida também era um retângulo. Poderia chegar a ser um quadrado, mas normalmente era um retângulo. Por simetria, a gente conseguia posicionar RCC. Porém, nesse caso, eu tenho uma seção em T, então eu teria que ficar calculando o CG dessa seção em T toda vez que eu fosse fazer o dimensionamento ou a verificação da resistência. E isso não seria prático, né? Então, ó, a gente trabalha com procedimento, a gente poderia calcular dessa forma, né? Porém, por não ser prático, a gente adota um outro procedimento, né? Que é o de dividir a nossa seção comprimida, a nossa zona comprimida em zona comprimida da nervura e zona comprimida da mesa, né? Esse BF aqui, ó, é a largura da mesa, né? E vai ser igual aos 10% de A. Então, ó, conforme eu estava explicando, a gente vai dividir toda essa região comprimida em duas partes, né? A gente está vendo aqui 3 desenhos, mas na verdade a gente considera que essa região aqui é igual a essa, certo? Por simetria. A gente vai dividir a nossa área comprimida em área comprimida da mesa, que seria essa parte mais essa parte, e a área comprimida da nervura, que seria essa região aqui que eu estou mostrando com o cursor. Então ficaria mais simples fica bem mais fácil da gente poder calcular, né? Inicialmente, quando a gente vai fazer um dimensionamento considerando uma viga em T, a gente tem que verificar se essa viga realmente está funcionando como uma viga T, certo? Ou seja, a gente tem que verificar se a minha linha neutra está cortando a nervura, né? Porque uma coisa que pode acontecer é de a minha linha neutra estar aqui acima da nervura, ou seja, ela está cortando a mesa. Se isso acontecer, a gente despreza a contribuição da mesa e considera faz o dimensionamento da viga como se fosse uma viga de seção retangular. Porém, ó, quando acontece como é mostrado aqui, né, quando a gente tem a linha neutra cortando a nervura, a gente considera a contribuição da mesa e divide ela em duas partes. E nesse caso, ó, como que a gente vai considerar a contribuição de cada uma delas? A gente vai dividir a resultante de compressão em duas, em RCM e RCN, sendo que RCM é a resultante de compressão da mesa e RCN é a resultante de compressão da nervura. Então, RCM vai ser igual a σc máximo vezes a área da mesa e RCN vai ser igual a σc máximo igual a área da nervura. Então, agora a gente só precisa entender o que seriam essas áreas, né? Então, ó, vamos começar entendendo aqui o que seria a área comprimida para essa mesa. A gente tem aqui, ó, essas duas parcelas, né? O RCM já fica fácil de determinar, ele fica no meio, né, dessa região comprimida aqui da mesa. Então, qual vai ser essa área? Vai ser essa largura total aqui, descontando a largura da nervura, né? Essa largura total é o BF, a largura da nervura é o BW. Então, a largura da minha mesa comprimida vai ser BW BF, que é toda essa largura aqui, menos BW, certo? Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, metade de BF menos BW e aqui metade de BF menos BW, porque essa área está dividida em duas. Vezes a altura, né? E a altura é a espessura da minha laje, que é o HF. Então, a resultante de compressão fica σc máximo, que dependendo do domínio vai ser igual a, se não tiver, dependendo do domínio que está acontecendo o LU, né? Se ela estiver no subdomínio 2A, pode ser que seja menor do que isso, mas normalmente é 0,85 FCD, vezes HF, vezes BF menos BW, ou seja, σc máximo vezes a área comprimida. E para o RCN é o mesmo procedimento que a gente vinha adotando lá para as aulas anteriores, né? É o σc máximo vezes y
vezes BW, certo? É essa área aqui, ó. Só que daí, ó, como a gente vai ter as resultantes atuando em pontos diferentes, né? O meu RCM está aqui no CG dessa área comprimida da mesa e o RCN está no CG da área comprimida da nervura. A gente tem, então, dois braços de alavancas, que são as distâncias de RCM para o CG da armadura e RCN para o CG da armadura, né? Então, a distância da resultante de compressão da mesa até o CG da armadura é igual a ZM e a distância do CG da minha resultante de compressão na nervura até o CG da armadura é igual a ZN. Então, qual que vai ser essa distância ZM aqui? Vai ser a altura ult total, né, que é igual a distância do CG da armadura até a face mais comprimida, menos metade dessa espessura da laje. E a espessura da laje é igual a HF. Então, ZM é igual a D menos HF sobre 2, ou seja, metade da espessura da laje. E o ZN vai ser idêntico, o cálculo do ZN vai ser idêntico ao cálculo do braço de alavanca para uma viga de seção retangular convencional, né? Então, vai ser o D menos metade dessa altura aqui, D menos Y sobre 2. Tranquilo? Então, ó, o que a gente vai ter que verificar? A gente não pode, para a gente calcular uma viga, fazer o dimensionamento dela como uma viga em T, não é somente observar o desenho, a gente vai ter que fazer uma verificação inicial. A gente vai calcular a altura x, a profundidade da linha neutra x, né? E se essa profundidade for menor do que 1,25 HF, sendo que HF é a espessura da minha laje, né, ela vai funcionar como uma viga de seção retangular. Então, o cálculo seria, ó, sigma C máximo igual a y vezes BF. Ou seja, eu desprezo a contribuição da minha laje, né, e considero ela como uma viga retangular convencional. Se o x for maior do que 1,25 HF, então a linha neutra está cortando a nervura, né? Então, nesse caso, a gente faz todo o dimensionamento considerando uma viga como seção em T. E por que 1,25 HF? É porque a gente está calculando aqui, ó, levando em consideração o diagrama simplificado de tensões, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho para o tablet. Então, ó, é 1,25 HF porque se a gente fizer o inverso, se a gente fizer aqui o inverso, aliás, 1 dividido por 1,25, a gente tem 0,8, né? Então, ó, o que acontece? Lembra lá daquela simplificação que a gente faz, onde a gente considera uma altura y para a gente fazer o diagrama de tensões simplificado, né, de forma retangular, e esse y é igual a 0,8. Então, é somente para colocar aqui em função de x, ao invés de colocar em função de y. É por isso que a gente calcula considerando como 1,25. Vou voltar para o slide aqui. Então, ó, essa é uma das primeiras verificações que a gente tem que fazer. Lembrando que mesmo a gente trabalhando com viga T, a gente ainda vai ter que verificar se ela necessita ou não de armadura dupla, né? É lógico que não seria interessante, do ponto de vista técnico, a gente dimensionar uma viga T com armadura dupla. Ficaria até difícil de armar essa viga, porque você teria ali a armadura dupla praticamente coincidindo com a armadura da laje, né? E normalmente quando você tem essa contribuição da laje, dificilmente você vai precisar dessa armadura de compressão. Mas a gente tem que fazer essa verificação também. Então, são duas as verificações que a gente vai fazer. A da necessidade de armadura dupla e a possibilidade de a gente mencionar como uma viga T. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, a gente viu que a gente tem duas componentes de
a gente tem duas componentes de força, né? De compressão. A gente divide RCC em RCM e RCN. E eu tenho aqui, ó, dois momentos resistentes internos. Né? O MD vai ser igual a RCM vezes EM, mais a MDN, que é igual a RCN vezes ZN. Então, a MDM vai ser... A parcela MDM é calculada em função da resultante. Né? A gente viu lá que é igual a tensão máxima no concreto vezes a área da laje comprimida. E para a gente determinar o que vai acontecer, qual que vai ser o momento MDN. Então, se a minha laje está suportando parte do momento, o que sobra vai ser suportado pela nervura. Então, a gente faz aqui, ó, a diferença MDN vai ser igual ao momento atuante menos o momento suportado pela mesa. Então, com isso, ó, a gente consegue chegar aqui nessa equação de dimensionamento para quando a gente tem uma armadura simples. Né? Na verdade, a gente tem aqui sempre a mesma equação, só que trabalhando aqui com variáveis diferentes. Né? Então, ó, é interessante a gente observar aqui essa equação central aqui, onde a gente tem MDM sobre ZM mais MDM sobre ZN dividido por sigma SD. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Se eu fizer o momento dividido pelo braço da alavanca, conforme eu estou fazendo aqui para a componente resistente da mesa e para a componente resistente da nervura, o que eu obtenho? Eu obtenho a resultante. Então, na prática, a gente está dividindo a resultante de compressão da mesa e a resultante de compressão da nervura pela tensão resistente do aço, certo? Que é aquele cálculo que a gente faz quando a gente está dimensionando para vigas com seção retangular, né, de armadura simples. Então, na prática, a gente só está introduzindo mais uma componente de força. Né? O princípio de dimensionamento é exatamente o mesmo. Eu posso ainda, ó, trabalhar com seções, formatos diferentes de T e fazer o dimensionamento como se fosse uma seção em T. Como, por exemplo, quando eu tenho uma seção em caixão. Né? Eu posso desprezar essa parte inferior aqui, fazer uma analogia com uma seção em T, considerando que a minha mesa vai ter uma largura B igual à largura do caixão e considerando que a nervura da minha viga T vai ser igual a 2 vezes essa espessura T. É lógico, né? Se a gente não tiver uma seção em caixão muito esbelta. Ou seja, se eu não tiver uma seção em caixão muito alta com uma espessura muito reduzida. Né? E sempre verificando também os limites impostos pela norma. Né? Bom, então vamos fazer alguns exercícios para a gente começar a colocar em prática essa teoria que a gente acabou de começar a entender aqui com a nossa explicação. Né? Calcule o momento resistente e a armadura necessária. Dados: BF igual a 70 centímetros, né? BF é essa distância aqui. H, que é a altura total, igual a 70 centímetros também. Concreto C30, aço CA50, a espessura da laje igual a 9 centímetros, BW igual a 12 centímetros, D' igual a 6 centímetros e QC igual a 0,18. Vamos lá. Vou pegar uma nova página aqui. Exercício 1. Vamos desenhar a seção para ficar mais fácil para a gente ficar olhando, né?
Vamos lá, terceira tentativa. Quase lá, né? Então, a gente tem uma largura aqui de 70 centímetros. E uma altura total de 70 também. O HF é igual a 9 centímetros. E o BW é igual a 12 centímetros. Concreto C30. Aço CA50. O XI é igual a 0,18. E o D' é igual a 6 centímetros. Deixa eu arrumar aqui, senão vocês não vão visualizar também. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui, aliás, já está automaticamente verificada, né? Já que a gente sabe, mas é importante a gente parar para observar, ó, que a gente não vai precisar de armadura dupla, porque o XI é igual é menor do que o XI limite, né? O XI limite é igual a 0,45, o nosso XI é igual a 0,18. Então, não vou precisar de armadura dupla. Então, o que a gente vai verificar é se essa seção pode trabalhar como viga T. Então, vamos fazer a verificação. Do tipo de seção. Então, lembra lá como que a gente faz? A gente calcula x, né? O x é igual a xi vezes d. Então, qual que é o nosso valor de d? H é igual a 70, d' é igual a 6 centímetros. Então, é igual a 64, né? Xi é igual a 0,18. Então, x é igual a 0,18 vezes 64 centímetros. Então, vamos lá. 0,18 vezes 64 igual a 11,52. Centímetros. E a gente vai comparar, vai fazer a verificação para a gente conseguir saber se a linha neutra está cortando a mesa, e nesse caso a gente calcularia ela como uma viga retangular comum, ou se ela está cortando a nervura, e nesse caso sim a gente pode dimensionar como uma viga T e tirar proveito da resistência dessa mesa. Então a gente verifica o valor de x e compara com 1,25 HF, sendo que HF é igual a 9 centímetros, né? Então, 1,25 HF é 1,25 vezes 9, igual a 11,25. Ou seja, ele vai estar passando, a nossa linha neutra vai estar cortando a nervura. Por quê? Porque x é igual a 11,52 e é maior, sendo assim ele é maior do que 1,25 vezes HF. Então, a linha neutra está cortando a nervura, né? Está cortando logo abaixo aqui da mesa, mas já posso dizer que ela se comporta como uma viga T. Certo? E o que o problema está pedindo mesmo? Vamos dar uma olhada lá no enunciado. Ele está pedindo para a gente dimensionar a armadura, né? Como que a gente pode fazer esse dimensionamento? A gente pode adotar aquelas equações, mas a gente também pode ir resolvendo por equilíbrio, né?
Lembrando que para a gente conhecer, para a gente verificar essa armadura, nós precisamos da resultante de tração no aço, certo? Vamos fazer um esqueminha aqui para a gente entender melhor. Tá. Vou desenhar de novo aqui que fica melhor, né? Não deu certo. Então a gente tem aqui a viga em T, né? A armadura lá na parte inferior. A gente vai dividir aqui essa região comprimida em duas partes diferentes, né? Considerando que a mesa é uma só. Vamos exagerar aqui na profundidade da linha neutra, né? Lógico que ela está numa profundidade bem menor. Mas vamos considerar essa área com essa rachura aqui como a área comprimida da mesa e essa área com essa outra rachura diferente aqui como a área comprimida da nervura. Então, a gente vai ter aqui a posição de RST. E aqui a posição de RCM, sendo que essa distância aqui é igual a ZM. E a gente tem aqui no meio da região comprimida da nervura o CG da nervura e o ponto de atuação da resultante de compressão na nervura. Por simetria, a gente sabe que ele vai estar no meio, né, dessa área comprimida. Então, essa distância aqui é igual a Zn, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que para a gente calcular a área de aço, eu preciso encontrar RST. E se a gente aplicar aqui as condições de equilíbrio, somatório de forças horizontais igual a zero, a gente tem que RST menos RCM menos RCN é igual a zero. Então, RCM mais RCN são iguais a RST. Então, para a gente calcular RST e calcular a armadura, a gente precisa primeiro calcular os valores de RCM e de RCN. Para RCN, a gente precisa calcular essa área de compressão aqui, né, da mesa. Então, vai ser, ó, deixa eu voltar aqui. A área da mesa comprimida vai ser
a largura total, 70, menos a largura da nervura, vezes a espessura, ou seja, BF menos BW vezes HF vezes a tensão máxima. O nosso QC é igual a 0,18, né? Ele vai estar lá no subdomínio 2B. Então, a gente já sabe que a tensão máxima de compressão é igual a 0,85 FCD. Então, agora fica fácil, ó, da gente calcular a nossa resultante de compressão, né? Sigma C máximo vezes a área comprimida da mesa. Então, RCM, como a gente está no subdomínio 2B, o sigma C máximo vai ser igual a 0,85 FCD. E a área comprimida da mesa vai ser o BF menos BW vezes HF. Então, vamos lá calcular o RCM. É 0,85 vezes FCD, que vai ser 30, dividido por 1,4, vezes 10 ao cubo para já sair em kN, vezes 0,7 menos 12 vezes 0,09. Vamos calcular aqui. Deixa eu entrar na calculadora. 0,85 vezes 30 dividido por 1,4 vezes 1000 vezes 0,7 menos 0,12 vezes 0,09. RCM igual a 950,79 quilonewtons. Certo? Então, vamos calcular o RCN agora. O RCN é essa resultante de compressão aqui na área da nervura, né? Então, ela vai ser, a área vai ser igual a BW vezes Y. A gente já tem o valor de X. O Y vai ser igual a 0,8 vezes X. Então, RCN é igual a sigma C máximo vezes Y vezes BW. RCN vai ser igual a 0,85 vezes 30 dividido por 1,4 vezes 10 ao cubo vezes 0,8 vezes 0,1152 vezes ainda a largura, que é o BW, né? 12 centímetros. Vamos calcular o valor de RCN. Zero vírgula 0,85 vezes 30 dividido por 1,4 vezes 1000 vezes 0,8 vezes 0,1152 vezes 0,12 igual a 201,44
quilonewtons. Então, a gente já tem o valor de RCC, né? RCC, que é igual a RCM mais RCN, vai ser 201,44 mais 950,79. 1.152,23 quilonewtons, que é igual a RST. Então, RST é igual a 1.152,23 quilonewtons. Então, AS1, já que a gente está no subdomínio 2A, o εyd é igual a 10 por mil, ou seja, a gente ultrapassou a deformação relacionada ao escoamento. Então, a gente tem o beta sigma S1 igual a 1, né? Então, 1.152,23 dividido por 435 vezes 10 ao cubo. Dividido por 435. A gente vai ter aqui uma área de aço igual a 26,49 centímetros quadrados. Vamos ver se o enunciado pedia mais alguma coisa. Ele pede também o momento resistente, né? Eu achando que a gente tinha terminado. A armadura necessária a gente dimensionou. Agora a gente precisa dimensionar o momento resistente, né? O momento resistente vai ser igual a MdM mais MdN. Então a gente já tem as duas resultantes, falta calcular os dois braços de alavanca, né? Aqui, ó. Opa. O momento resistente vai ser RCM vezes EM mais RCN vezes ZN. Então só falta a gente calcular esses dois braços de alavanca, fazer o produto lá dos momentos e somar o MdM com o MdN. Então, vamos lá. O ZM, ó, é igual a D, né? D é a altura do CG da armadura até a parte mais comprimida, menos metade da mesa. Então vai ser D menos o HF, menos HF sobre 2. ZM é igual a D menos HF sobre 2. D igual a 64. HF é 9, né? 64 menos 9 dividido por 2. 64 menos 4,5 vai dar 59,5 centímetros. O ZN é semelhante ao Z que a gente já vinha calculando, né? Que vai ser igual a D menos metade da área de concreto comprimida na nervura. Ou seja, vai ser a altura daqui até a parte mais comprimida, menos metade dessa altura aqui, certo? Porque a nossa resultante de compressão está aqui no CG da área comprimida da nervura, né? Então vai ser D menos Y dividido por 2. Igualzinho a gente já vinha calculando, né? E simplificando aqui, ó, vai ser igual a D menos 0,4 Xi vezes D. Então vai ser 64 menos 0,4 vezes 0,18 vezes 64.
Peraí, vou fazer de novo aqui. Errado. 64 menos 0,4 vezes 0,18 vezes 64 igual a 59,39. Para a próxima folha. Então, MRD, que é igual a MDM, mais MDN, vai ser igual a RCM vezes EM, mais RCN vezes ZN. Então, MRD vai ser igual a 950,79 vezes 59,5 mais 201,44 vezes 59,39. Vou calcular aqui. 950,69 vezes 0,595 mais 201,44 vezes 0,5939 igual a 685,36 kNm. Certinho? Bom, gente, então o que eu tinha aqui para hoje era isso, né? O que eu vou deixar de tarefa para vocês é repetir esse exercício em casa, tentar reproduzir. Se surgir alguma dúvida, me procurar para poder esclarecer. Bom, então por hoje é só e até a próxima.